Olá, sejam bem-vindos ao canal. Ajude o canal, faça sua inscrição, ative as notificações, comente, curta o vídeo e compartilhe com seus conhecidos. É de graça e não dói. Bom proveito e um forte abraço. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo. Já tivemos a apresentação da assistente virtual, então agora vamos direto ao vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Power BI e como criar a tabela de calendário, tá? Então é uma dúvida muito recorrente dos alunos, como criar essa tabela. Então eu gosto muito de criar a tabela de calendário no Power Query, utilizando as funções na linguagem M. E como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui em novas fontes e consulta nula. Aqui eu já tenho a minha primeira etapa, então, que eu vou criar. Eu vou começar extraindo qual é a menor data. Então, vai ser igual list.min, porque eu quero a menor data de quem? Da minha tabela F-Vendas. E qual é o campo? O campo é data pedido. Legal? Então, um Enter e olha o que vai acontecer aqui, gente. Ele trouxe uma data, deixa eu colocar a minha lupa aqui que eu não estou enxergando nada. Ele trouxe a data aqui 5/1 de 2012. Não é legal eu ter uma data que não comece no primeiro dia do ano, tá? Então, antes de extrair essa mínima data, eu vou pegar o quê? A primeira data do ano, que nesse caso aqui seria 1º de janeiro. Então, como é que eu faço isso, gente? Eu tenho aqui a minha função date, start, e se eu olhar aqui, ó, date start of year, ou seja, eu vou pegar a data inicial do ano dessa data. Então, abro parênteses, deixa eu fechar aqui lá no final e fechar o parênteses lá no final. Quando eu der o Enter, o que vai acontecer? Ele vai pegar a primeira data daquela minha data. Então, pegar a primeira data do ano daquela data, não importa que data é essa, tá? Se fosse 1º de janeiro de 2012, ele continuaria 1º de janeiro de 2012. Se fosse 10 de junho, ele pegaria 1º de janeiro de 2012. Ou seja, estou pegando a data inicial do ano, tá? Isso é bem interessante, é um conceito bem interessante numa tabela calendário. Vou inserir uma nova etapa aqui, então inserir uma nova etapa. Essa etapa eu vou trazer o quê? A maior data. Então, vou pegar aqui list.date, list.max, né? List.max, qual é a data? F-Vendas, é a minha tabela, e o campo, abro colchetes, então eu coloco lá o campo. Lembrando que a linguagem M é case sensitive, então se o campo está com data, pedido e os campos maiúsculos, então eu preciso colocar as letras maiúsculas, que são maiúsculas, minúsculas, que são minúsculas, tá? Então tá lá a minha data do pedido, 31/12. Aqui, gente, poderia acontecer de não ser o último dia do ano. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função também para, independente da data, que ela pegar a última data do ano. Então eu vou selecionar aqui, vou dar um espacinho só para não misturar as funções. E o que eu tenho? Eu tenho a date, é uma função de data, né? A função date, onde eu quero a última data, o final do ano, né? Então, end of year. Tá aqui. Abro parênteses, vou matar esse parênteses aqui, tirar esse espacinho, vou lá no final, coloco meu parênteses e eu tenho a última data do ano. Então, se ele fosse 10 de dezembro, ele iria extrair 31/12. Dessa forma, eu garanto que eu tenho a maior data e a menor data. Olha só, gente, eu quero renomear esses nomes aqui. Então, clicando com o botão direito, eu consigo renomear. Isso aqui vai ser a minha data final. E essa primeira etapa aqui eu não consigo renomear. Não tem jeito de renomear, tá? Então, o que eu tenho que fazer para renomear essa data? Eu vou lá na página inicial e eu tenho aqui Editor Avançado. Aqui no Editor Avançado eu consigo mudar isso aqui para a data inicial. Fica bem mais fácil, né? Então, eu tenho data inicial, que vai ser a minha date, e tenho a minha data final, e está retornando a data final. Legal. Concluído. Já tenho tudo lá. O que eu preciso agora? Eu preciso saber a quantidade de dias que tem entre a data inicial e a data final. Muito bem, agora eu preciso uma nova etapa.
Opa, uma nova etapa. E nessa etapa eu já vou renomear aqui, gente, olha. Então, já vou renomear essa etapa. Vou chamar de número de dias. Isso aqui vai ser a quantidade de dias, certo? Então, essa quantidade de dias, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a duração, então duration.days. De quem? Da minha data final menos a minha data inicial. Legal. Só que essa data final menos a data inicial, vamos lá, vamos um exemplo. Imagine que hoje eu estou no dia 10, quero saber quantos dias passaram nesse mês. Então 10 menos 1, que é o primeiro dia do mês. Só que dá 9, né? Eu não preciso 9, eu preciso de 10, então eu tenho que acrescentar 1. E aí eu vou ter a quantidade de dias que se passaram nesse mês, 731. Ótimo! Vou criar uma nova etapa agora. Então aqui, inserir nova etapa. Já vou nomear essa etapa. Vou chamar ela de lista datas. Eu quero listar as datas, certo? Então, vou clicar aqui onde está o número de dias. Eu quero listar as datas. Como é que eu faço para listar as datas? Eu uso uma função list.dates. Então, se você reparar, gente, se a gente sabe bem o que quer, é muito intuitivo essa linguagem M, né? Então, list dates, o que ele pede? O start, que é uma data. Qual é a minha data inicial? É a data inicial, né? O meu start vai ser a data inicial. Depois ele pergunta a contagem, então quantas vezes eu vou incrementar, porque ele vai criar uma lista a partir da data inicial. Então lá, 1º de janeiro de 2012. Quantas vezes eu quero ficar incrementando essa data? Eu quero um número de dias, porque é o número de dias que eu tenho. Então, número, dias. Legal. E agora eu preciso dizer para a linguagem M qual é a duração, porque eu posso acrescentar uma data pelo aquele número que é de 731, eu posso acrescentar em dias, em horas, em minutos ou segundos. Então eu vou usar aqui a função duration. Duration, a função ou um atributo, né? Então é o duration. A primeira coisa que ele pergunta é quantos dias. Então, um dia. Depois, opa, é vírgula. Depois quantas horas? 0 horas. Quantos minutos? 0 minutos. Quantos segundos? 0. Aí dou um Enter e ele vai criar então a data, uma lista de datas com a minha data inicial, acrescentando um dia durante 731 vezes. Tá? Então, se eu pegar essa lista aqui, vai até o dia 31 de 12 de 2013. Sossegado. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho uma lista, eu preciso de uma tabela para poder trabalhar com essa tabela. Então, eu vou clicar aqui na minha listinha e eu tenho aqui, ó, para a tabela. E está lá a minha caixinha de diálogo para a tabela, só clico em OK, porque não tem nenhum delimitador, não tem nada. Agora, só preciso mudar o nome dessa minha coluna, vou chamar de data, e aqui eu preciso tipar ela, está com ABC 1, 2, 3, então eu vou clicar aqui e data. Pronto. Então, a partir dessa minha tabela, que tem uma coluna só chamada data, eu posso começar a extrair, conforme a gente já viu, né, as minhas datas. Posso adicionar colunas aqui com o ano, o mês, trimestre e assim por diante. Eu vou renomear isso aqui, vou aqui na lado direito, vou chamar isso aqui de decalendário. Essa vai ser a minha tabela de calendário. Então, nós vimos de uma forma bem simples como eu crio uma tabela de calendário. E o legal, gente, é que isso aqui você pode deixar como um modelo, tá? Para depois só mudar a tabela que você vai buscar em o campo, já gravado. Você não precisa ficar fazendo isso toda hora. Então você pode vir aqui na página inicial, eu tenho editor avançado, e aqui no editor avançado você pode copiar esse modelinho, né? A gente vai na parte avançada de Power BI, a gente vê como cria parâmetros, né? Como cria variáveis. A gente poderia criar uma variável para a tabela, poderia criar uma variável para o campo, e depois só colocar para rodar isso aqui em qualquer tabela, alterando só a tabela e o campo. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o que eu passei para vocês aqui. Realmente esse é um recurso fantástico do Power Query. A tabela de calendário é essencial para que a gente possa fazer uma análise com mais qualidade dos dados, tá? Então é super importante essa tabela de calendário. É lógico, dá de fazer lá
no Power BI com o DAX também, tá? Eu prefiro, isso é um gosto meu, né? Eu prefiro usar a tabela de calendário aqui no Power Query com o M, tá? Eu acho mais eficiente. Mas aí é questão de gosto, né? Sem problema nenhum. Dá um pouquinho mais de trabalho, dá. Mas eu acho que compensa esse trabalho em termos de eficiência. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, pode me chamar no grupo do Telegram, que a gente está aí para tirar essas dúvidas e sanar qualquer probleminha que possa ficar aí com o seu arquivo. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.